Olá, minha paz do Senhor. A paz do Senhor, uma boa noite. Como é que vocês estão? Vou dar uma arrumada aqui nos cabelos, porque hoje é sexta-feira, mas nós, pela honra, pela graça, pela misericórdia de Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Olha que maravilha! Vamos dar aí alguns minutos. Eu vou dar aí uns 5 a 10 minutos pra gente se organizar. Já tava achando que eu não vinha, né? Tamo aqui. Foi só 5 minutos, pelo amor de Deus. Compartilha, comenta, compartilha nos grupos, compartilha pros familiares, pros seus amigos, pra gente estar estudando a palavra de Deus nessa sexta-feira, que você possa estar estudando junto conosco, né? O livro de Eclesiastes, capítulo 10, tem muita coisa boa pra gente estudar hoje. E não deixe de separar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, pra gente poder estar anotando as observações, pra gente poder estar estudando junto esse livro que é o livro de Eclesiastes, tá bom? Estamos aqui, ó, com o Clube do Livro. Tá? Aqui embaixo nós vamos comentar o nosso número de telefone. Você pode estar chamando lá no WhatsApp. Nas redes sociais aqui tem fixado o post de como é que você faz esse livrozinho do Clube do Livro. Lá a gente deixou o PDF para você imprimir em papel adesivo, tá? E aí você vai imprimir em papel adesivo, você consegue colar esse caderno de uma matéria, você acha ele aí de 4 a 5 reais, ele é bem acessível. Você também vai ter a parte de dentro para colar, ó, para ele ficar todo personalizado, tá? E aí vem as figurinhas, né? Esse aqui você tem que imprimir em papel normal, para você conseguir pintar os livros que você já leu. Então, nós lemos juntos, né, o livro de Eclesiastes e de Provérbios. Então, aqui já tá coloridinho os dois. Eu coloquei um envelope, aqui é um envelope que eu colei assim, virado, né? E coloquei as figurinhas aqui dentro, ó. Aí tem as figurinhas dos outros livros, ó, o livro de Lucas, aqui é o livro de Judas. Cada livro da Bíblia 66 tem as figurinhas dele. E aí, o que serve essas figurinhas? Você pode estar colando aqui Provérbios, aqui Eclesiastes, conforme você vai lendo, né? Você pode marcar o dia que você começou a ler, você pode marcar observações, você pode usar esse material para sua igreja, para as crianças, né? Para os jovens estudarem juntos os livros da Bíblia. O material ele é totalmente gratuito, tá? Nós não cobramos nenhum valor, você pode reproduzir na sua igreja, pode reproduzir nos grupos de estudo. A única coisa que a gente pede é que você não cobre nenhum valor, tá? Porque esse material ele é totalmente gratuito mesmo. Nós não cobramos e não podemos cobrar nenhum valor dele, tá bom? Então, a paz do Senhor para todos. Já eu vou chamar a pastora Nayara para poder participar aqui juntos conosco desse estudo bíblico. Vou dar aí só um tempinho para todo mundo compartilhar nos seus grupos, para sua família, para os seus amigos. Hoje é um dia de bênção. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tô sentindo falta do feedback de vocês, tá bom? Vocês podem mandar no WhatsApp pra gente. Paz do Senhor, boa noite, Senhor. A todas. Deixa eu terminar de me organizar. Olha, a gente precisava de um dia assim com as 40 horas, entendeu? Não é? Hoje eu fui me distrair mandando para vocês lá no nosso grupo do Clube do Livro. Eu mandei para vocês as apostilas que a gente já, dos estudos que a gente já fez, né? Eu mandei o PDF do 1, 2 e 3, aí hoje eu mandei do 4, 5 e 6. Aí me distraí com as apostilas e quase perdi a hora. Sejam todos bem-vindos, né? Como a Bárbara falou, nós temos aí o Clube do Livro, né? Que é uma forma bem dinâmica, bem didática, lúdica, para você acompanhar a leitura bíblica. Você pode estar fazendo isso com o grupo, né? Você pode fazer com um grupo de adolescentes, de jovens, chamar seus amigos, né? Chamar aí o seu departamento, fazer isso em família também, né? Também fazer em família também é muito bom. Você está incentivando as pessoas a lerem a palavra do Senhor, a estudarem juntos, né? A lerem, aplicar, tirar suas dúvidas, debaterem. E é muito bom, irmão, porque isso só agrega, né? O conhecimento faz bem, só agrega. E fazer isso exatamente como a palavra de Deus é melhor ainda, porque você aprende,
você também tem para ensinar, você também aprende. Tem algum momento da comunhão, e é claro também que você pode fazer o seu devocional sozinho também. Você ter esse momento entre você e Deus, você também pode estar aí utilizando o caderno do Clube do Livro para você fazer o seu devocional. Eu sei que hoje nós estamos aí na era dos devocionais, né? Tem livro para todos os jeitos, mas a gente ainda crê que o verdadeiro devocional é com a Bíblia. Então não seja refém de livros, por mais que seja muito bom, né, você ter um livro ali para te auxiliar, mas que a Bíblia ainda seja o primordial, né, seja a base, o principal, seja a leitura da palavra. Então faça isso como uma prática, né, como um costume, de que todos os dias você tire um período para você estar lendo a palavra. Ah, pastor, eu não sei ler, né? Então hoje nós temos aplicativos que lê para você, você só ouve ali a palavra, mas não deixe de ter esse momento, não deixe de ter esses momentos de você estar aplicando, estudando a palavra do Senhor. Aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós sempre gostamos de reforçar, nós não somos uma igreja, tá? Nós somos uma escola bíblica, e aqui não pedimos nenhum tipo de critério. Olha, você só pode se você tiver ensino médio, você tem que fazer uma prova antes. Não, se você quer aprender a palavra do Senhor, você é bem-vindo e há lugar para você. Então, se você quer aprender, né, nós já te recomendo você conhecer os nossos outros canais, né, lá no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok. Lá já tem alguns seminários, alguns estudos, alguns cursos. Nós já estamos planejando, né, se o Senhor assim nos permitir, mais cursos para este ano. E aí também nós deixamos aqui para você nos dar ideias. Olha, qual curso bíblico você gostaria de fazer? Qual assunto, né, você gostaria de ver abordado numa live? Aqui nós estamos unicamente para estudar a palavra. Então aqui você não vai ver a gente pedindo cozinha, bater meta. O nosso intuito não é esse. Nós estamos aqui para te convidar, para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. E sempre, antes de qualquer estudo da palavra de Deus, vamos orar pedindo discernimento e sabedoria ao Espírito Santo, tá? Então, mesmo que você não saiba orar, mesmo que você nunca tenha orado ou falado com Deus, use das suas palavras simples mesmo, peça assim, Deus, olha, o seu discernimento, a sua sabedoria, o seu entendimento, né? Fala comigo, Senhor, através da sua palavra, me ajuda a entender a sua palavra, pede esse auxílio. Por quê? A importância disso. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele veio, ele foi, mas ele deixou o Espírito de Deus conosco para que justamente pudesse nos auxiliar nessa caminhada. Então, a Bíblia, né, ela é uma letra, né, muitos fariseus, muitas pessoas hoje que estudam teologia, que estudam a Bíblia, sabem ela de Gênesis a Apocalipse. Você lê ela como um livro, você vai conseguir ler? Vai. Você vai conseguir decorar? Vai. Ela só não vai ser eficaz na sua vida. Aí você pode conhecer muita gente que fala assim, Bárbara, mas aquela pessoa, entendeu? Sabe a Bíblia de início ao fim. Mas nada mudou na vida dela, continua a mesma pessoa. É arrogante, é grossa, xinga, briga, a vida dela não muda. Por quê? Porque ela sabe a letra, ela sabe a parte das palavras do que está escrito. Mas a palavra viva, né, a eficácia na vida dela, e na minha, e na sua, só vem através do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você pede para o Espírito Santo te ajudar a entender essa palavra, pode ser que você saiba um capítulo da Bíblia. Mas se você souber aquele capítulo verdadeiramente pelo Espírito de Deus, eu tenho certeza que algo na sua vida vai mudar. E aí você vai começar a ficar com sede de entender mais, de aprender mais. Então, não perca essa oportunidade de pedir o auxílio de Deus, tá bom? Então, por um instante, você baixa a sua cabeça e vamos orar juntos? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado todos os dias conosco. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a sua palavra. Nos ajuda, meu Deus e meu Pai, a fazer com que essa palavra ela seja, meu Deus, viva nas nossas vidas e eficaz. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, da mesma maneira que nós podemos ter os seus sinais aqui, a tua presença, que aonde esse vídeo chegar, essa pessoa também tenha um sinal da tua presença naquele lugar. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejamento do inimigo, todo, meu Deus e meu Pai, bloqueia o que tenha na mente, nos olhos ou nos ouvidos. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e que nós consigamos entender a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vamos hoje para Eclesiastes, tá? Capítulo 10, já é o finalzinho.
10, 11 e 12, mas eles são muito importantes. O 10, ele vai ter 20 versículos, tá bom? Aqui na Bíblia, NAA, ela vai estar com o título A Excelência da Sabedoria. E aí, eu vou ler os primeiros 5 versículos e nós vamos continuando comentando a cada 5. Diz assim, versículo 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. 2. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. 4. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. 5. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. E aí eu vou colocar o 6, porque ele é a continuidade aqui do 5. Os tolos colocados em muito postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Só reforçando para quem está entrando, nós estamos estudando Eclesiastes capítulo 10, nós estamos estudando aí um capítulo por dia, e esse livro agora, esse capítulo, ele lembra um pouco, né? Nós vamos entrar aí tanto no 10 como no 11, parece aquele Salomão de Provérbios, né? Ali uns respingos ainda do Salomão do Provérbios, né? Depois de tanto espírito angustiado e tudo, nós vemos aí uns respingos, né? Porque aqui ele vai trazendo a sua visão de sabedoria, né? Ele escreve o livro de Eclesiastes aqui quando ele está ali na sua parte madura da vida, né? Na parte da velhice. E ele dá um conselho interessante, porque ele vai falar sobre a importância de você ter a sabedoria em momentos de adversidade, como ela é importante no dia a dia, no cotidiano. E aí ele vai pontuando algumas coisas exatamente para demonstrar para mim e para você exatamente essa questão de que você, quando busca sabedoria, ela não é só para aquele momento da calamidade, mas existem coisas pontuais durante o dia, existem coisas pontuais durante a sua vida que eles são solucionados ou você não entra em algumas situações por causa da sabedoria, né, do entendimento, de você ter uma mente madura, né, um entendimento maduro. E aí uma das primeiras coisas que ele fala aqui, o versículo primeiro, eu estou lendo aqui na tradução Almeida Corrigida Fiel, né, minha Bíblia do King James, de 1611, aí ele fala assim: as moscas mortas fazem com que o guento do perfumista exale mau cheiro. Então, aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. Quando ele dá esse exemplo, né, que o perfumista, naquela época, né, irmãos, os óleos que eram usados para se fazer os perfumes, quanto mais raro era o perfume, quanto mais ali a matéria-prima era de raro para você fazer um perfume, mais fácil ele estragava. Era o contrário, né? Você precisava de uma mosca dentro do recipiente para você estragar tudo. E existiam óleos que eles eram mais acessíveis, como o azeite, por exemplo. Ele já é um óleo assim, mais difícil de ser estragado. Mas existiam perfumes, então ele fala exatamente isso, que o perfumista ele tinha muito cuidado, né, para não deixar com que as moscas entrassem ou caíssem ali dentro, para não estragar todo o compartimento do perfume, ainda mais se fosse um perfume vindo de um recipiente muito raro. Então ele fala assim, que aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria. Então ele não está falando aqui, olha, não precisa de muito. Se você tiver só um pouquinho, aí ele faz essa comparação. Assim como uma mosca, ele é suficiente para você perder todo um lugar dos perfumes. Se você tiver um pouco de sabedoria e um pouco de sensatez, e a sensatez aqui pode ser entendida como juízo, se você tiver um pouco de sabedoria, um pouco de juízo, já é o suficiente, né? Ele fala assim, já é o suficiente. Então, esse
esse entendimento você vê no versículo 2, que ele fala assim: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Tem pessoas que pegam esse versículo aqui, incrível que pareça, irmão, para usar para o lado político. Tá falando que então, quem é de direita é sábio, e na verdade não é isso. Quando você observa o contexto histórico, né, o contexto da época, o braço de força, o braço de trabalho era a mão direita. A mão direita era a mão do grande esforço. Então, por exemplo, os homens que trabalhavam com os animais, né, o braço ao qual eles pegavam os animais, ao qual eles faziam mais força, ao qual eles colocavam o peso maior, era o braço direito, né? Então, a maioria das pessoas eram destras. E o braço esquerdo, ele era um braço que não tinha muita força. Né? Então, ele não, por isso que ele fala assim: olha, o Senhor vai abençoar a sua mão direita. Por quê? Porque eles entendiam que a mão direita é a mão da força, é a mão do trabalho, é a mão que você trabalhava, é a mão que você colocava ali no arado, que você cuidava dos bichos, é a mão da força. Então, quando ele fala que o coração do sábio está na sua mão direita, quer dizer que o coração do sábio, ele está numa diretriz de trabalho de força, né? Que ele dirige ali o seu coração naquilo que é certo, tudo aquilo que... Quando se falava assim do lado do direito, também se falava sobre a questão daquilo que era correto. Por isso que até hoje a gente tem esse linguajar, né? Nossa, fulano é uma pessoa direita, né? É uma pessoa direita, ou seja, uma pessoa correta, é uma pessoa de diretriz correta. Então, ele vem exatamente desse entendimento. Então, quando ele fala que o coração do sábio, ele tinha a mão direita, é porque ele tinha uma mão correta, ele tinha um posicionamento correto. E aí ele vai falando assim, que quando um tolo andando pelo caminho faltaria a sua sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. Então ele está dizendo que como é que você difere isso? A questão do comportamento no dia a dia. Você consegue entender que uma pessoa é tola por causa do seu comportamento, muitas das vezes da falta de vigilância, de ser uma pessoa que não pensa antes de falar, que não pensa antes de agir. Então, durante o dia a dia, né, ele fala assim que é muito notória essa diferença do sábio e do tolo no caminhar, ou seja, no caminho do cotidiano, no dia a dia, você percebe. Então, como é importante durante o seu dia, né, e esse capítulo 10 ele vai falar muito sobre a importância das palavras, né, nós vamos ler um pouco mais para frente, como é importante a questão da vigilância, a questão de você policiar, né, porque a sabedoria, ela é feita em atos. Não adianta você falar assim, eu sou uma pessoa sábia. Não, você vai saber a sabedoria da pessoa é no caminhar dela, é durante o dia dela, é durante o comportamento que ela tem. Não são nas palavras, não é porque, fulano é sábio. Você só vai saber se é sábio é no comportamento, é na ação, naquele momento que vier a adversidade. Porque o livro de Eclesiastes, ele pontua muito isso, falando do dia da adversidade. Ele não esconde que você vai ter adversidade, que você vai ter momentos ruins, que você vai passar por tribulações, que o ímpio também passa, que você vai passar por coisas que o ímpio também passa. Então, assim, ele não fala assim, olha, não é porque você serve a Deus que você teme a Deus, que você vai ter uma vida, entendeu? Como eu brinquei, né? Unicórnios e fadas tocando, né? Você nunca vai ter uma provação. Não, ele fala, olha, você vai ter provação que muitas das vezes não vai estar nem explicado por que você está passando, né? Por mais que você seja justo, por mais que você teme a Deus, você vai passar por situações que não tem explicação por que você está passando. Coisas que o ímpio, o perverso, muitas das vezes não vai passar. Mas é nessas situações que você observa quem tem sabedoria, porque o comportamento dele é diferente. O comportamento, a ação dele é diferente. Por mais que passe por dificuldade, por mais que passe por tribulação, o comportamento é diferente. É por isso que nós precisamos pedir sabedoria para Deus. É por isso que nós precisamos para quê? Para vivenciar o dia a dia. Porque no dia a dia nós temos situações que, se você não tiver sabedoria, você estraga uma palavra que você lança sobre seus filhos ali no momento da ira, no momento da raiva. Às vezes você já esqueceu, porque você estava com raiva, só que o seu filho que ouviu não esqueceu. Quantos adultos, irmão, nós conversamos e falamos, olha, minha mãe, eu com 5, 6 anos, minha mãe falou isso, a mãe nem lembra que falou aquilo ali mais, mas o filho lembra, ele já é adulto, muitas das vezes ele já é casado, e aquilo ali ficou dentro dele. Então, assim, como um momento de sabedoria faz a diferença, porque talvez você, num ato ali de sabedoria, você não ia falar aquelas palavras, e ele não iria ouvir aquelas palavras, ele iria crescer sem aquele trauma. Então, assim, peça para o Senhor sabedoria para você falar com as pessoas, para você agir, e não precisa de muito. Ele está falando isso, olha, você não precisa de muito. Não é a porção da sabedoria, não é muita coisa, é nos pequenos atos.
nos pequenos comportamentos, às vezes ali numa conversa com a sua esposa, com o seu esposo, numa conversa ali do empregado com o seu empregador, do seu colaborador com o seu funcionário, ali você está ali dentro do ônibus, ali sente uma pessoa do seu lado, a pessoa ali recebeu uma notícia ruim, entendeu? Ela está no pior dia da vida dela, e muitas das vezes a reação dela, entendeu? Ela dá uma patada em todo mundo, ser ignorante, e aí a nossa falta de sabedoria faz a gente ser ignorante o dobro, que a gente tem isso, não, pisou no meu pé, eu piso também, foi ignorante comigo, eu devolvo a ignorância, e na verdade a sabedoria fala assim para nós não tratarmos da mesma maneira, né? Não tratarmos desse jeito. Então, assim, peça para o Senhor, porque no nosso pouco, né, no pouco comportamento de sabedoria que nós tivermos, nós já vamos fazer a diferença. Né? E aí você que é obreiro, você que é líder, que está nos acompanhando, peça sabedoria ao Senhor para você tratar dos seus liderados, para você tratar com os obreiros, as pessoas a qual você é líder, se você é líder de mulheres, de homens, de jovens, de crianças, se você cuida de pequenos ou grandes grupos, peça sabedoria ao Senhor, né? Peça discernimento ao Senhor, porque as nossas palavras, irmão, elas, quando elas não são bem usadas ou bem utilizadas, você muitas das vezes não precisa dar um tiro na pessoa. Você não precisa bater, mas dependendo de como você fala, você destrói muito mais. Você destrói. Tem mães que falam, eu não bato no meu filho, mas o jeito que você fala é antes uma surra do que essas palavras. Então peça sabedoria, porque ele está dizendo aqui, pode ser pouco. A sabedoria pode ser pouca, pode ser pequena, mas ela ainda traz honra, mesmo ela sendo pouca. É verdade. E ele continua esse raciocínio, né? Aqui no versículo 3, ele vai falando, olha, ou quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim mostra a todos que é o mesmo tolo. Né? Então ele lembra muito aquele Salomão, como nós falamos nisso, aquele Salomão de Provérbios, né? Ele fala que a sabedoria, né, o conhecimento que vem da parte de Deus, a sabedoria que vem da parte de Deus, faz a gente enxergar o nosso caminho de uma maneira melhor. Então a gente até fez aí a referência, né? Quando você está numa estrada cheia de buracos, né? A sabedoria, ela é a iluminação. Você vai conseguir ali enxergar todos os buracos que tem no caminho. E a prudência, ela vai fazer com que você desvie desses buracos. Então, ele vai reforçar isso aqui nesse versículo, falando, olha, se você ainda é um tolo, se você é uma pessoa que não tem prudência, você não pensa antes de falar, você é uma pessoa que não tem sabedoria, você não busca em Deus esse conhecimento, que é o quê? É através da oração, é através da palavra de Deus, ele vai te mostrando quais são as dificuldades que o nosso caminho tem. Que a Bíblia, ela vem falar disso, né, irmãos? Porque se não fosse assim, Deus não teria contado tantas histórias de homens e de mulheres que deram certo e que deram errado. Né? Todas as histórias, elas têm as suas falhas, porque tem as falhas da parte humana, né? A Bíblia, ela conta a história da parte humana, do tanto que nós falhamos, do tanto que nós erramos, o tanto que nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos, com a nossa sabedoria, o nosso conhecimento da parte humana, a gente não consegue ser bom. E aí, a Bíblia chama a nossa parte humana, né, de tolo, porque nós somos tolos. É como se eu pegasse, por exemplo, você e eu falasse bem assim, olha, a partir desse momento você está cego, né, você tá com seus olhos ali tudo sem enxergar e você vai andar daqui até a outra esquina da sua casa. Então você vai acabar tropeçando, você vai acabar caindo, você vai acabar, né, tendo dificuldades. E Deus, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela vem nos contando história de homens e de mulheres, comprovando que quando tem a interferência de Deus, quando tem a graça, quando tem a misericórdia, quando tem o cuidado de Deus, o conhecimento de Deus, nós conseguimos, né, ultrapassar essas dificuldades. Né? Então, a gente começa a ter a prudência no falar, a gente não fala mais qualquer coisa. E aí ele continua, olha, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Então, o que significa? Seja qualquer pessoa, irmãos, de cargo alto, seja o chefe, seja o pastor, seja a esposa, seja o marido, seja qualquer pessoa, né? Eu creio que vocês devem conhecer o ditado, né? Quando um não quer, os dois não brigam. Por quê? Porque justamente você tendo a prudência, você sendo uma pessoa serena, você vê que o outro está fora de si, você vê que o outro está brigando. Aí você vai querer competir para ver quem grita mais? Você vai querer competir para ver quem briga, mais quem tem a razão no momento de raiva? No momento de raiva, ninguém tem razão. Então, ele aconselha, olha,
não deixe o seu lugar, fique sereno, acalme as grandes ofensas. Quando os dois estiverem numa parte tranquila, quando os dois estiverem na sua razão de si, no seu juízo, aí sim é capaz da gente ter uma conversa, né, civilizada, uma conversa normal. E eu acho isso magnífico, irmãos, porque Salomão, ele começa Eclesiastes numa aflição muito grande, ele começa nas reflexões que até aquele momento ele não tinha resposta, que a resposta só vai vir depois da vinda de Jesus, mas ele termina Eclesiastes muito são em si. Parece que o Espírito de Deus começa a acalmar ele, começa a lembrar ele de uma sabedoria que ele tinha quando ele começa lá no início de Provérbios, e parece que ele vai se acalmando, ele vai lembrando, né, da parte de Deus, né, e ele vai se acalmando. Esse versículo ele me lembra muito isso, ele vai mostrando que ele vai se acalmando. E aí ele vai dando conselhos para mim e para você do que realmente, né, importa. E aí ele continua: ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Então, assim, ele vai sempre comparando, né, quem tem um cargo, quem não tem, as diferenças, né, os cargos elevados, os cargos que têm grande peso, que não tem. Ele vai fazendo esses comparativos. Eu vou ler aqui até o 10 para a gente continuar a comentar. 8. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. 9. Quem arranca pedras será ferido por ela, e o que racha lenha se expõe ao perigo. 10. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Quando ele fala sobre essa parte, né, do versículo 6, a insensatez está estabelecida em grande dignidade, os ricos estão assentados em lugares baixos. Aí vai falando, né, que ele viu os servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, ou seja, as coisas invertidas. E aí ele está dizendo que quando um governo, né, ele está falando assim, que quando um governo ele está indo sem sabedoria, acontecem essas coisas. O que era para se estar no seu lugar está invertido, porque quem está na liderança não tem sabedoria. Não estar com a sabedoria para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, você que é líder, você precisa ter sabedoria para você colocar as coisas, para você não colocar os servos andando de cavalo e botar o príncipe a pé. Ou seja, as coisas invertidas, situações invertidas. E quando nós falamos sobre liderança, né, o governador, ou o rei nessa época, ele tinha um poderio muito grande, um poder de palavra, um poder de autoridade. Mas não adiantava ter essa autoridade se o governante não tinha sabedoria. Ou seja, ele ia ter o cargo, mas ele não ia saber direcionar, né? Porque a última palavra era do rei, era do governador. Então, se ele não tivesse sabedoria, não adiantaria a autoridade. Então, se nós trazermos isso para hoje, tem pessoas que têm autoridade, ou seja, ele tem um cargo, ele está ali posicionado, né, comissionado a uma posição, a uma influência, mas se ele não tiver a sabedoria, aquilo ali pode se tornar um mal, porque você pode reverter uma situação. Então, essa é a importância de você ter sabedoria quando você é líder, quando você lidera pessoas. Você tem que saber o direcionamento da parte de Deus e você tem que ter a sabedoria de como fazer esse direcionamento, como você direcionar. Aqui na Escola Bíblica Casa dos Adultos nós iremos fazer um curso exatamente sobre isso, porque muitas das vezes, por exemplo, os pastores que estão aqui, você sabe o seu ofício, sabe o seu ministério, mas muitas das vezes você não entende nada de administração. Você não sabe como administrar, você não sabe como montar um conselho fiscal, para que serve o conselho fiscal, para que serve ali o conselho pastoral. Ah, mas eu sou pastor, eu preciso de conselheiro? Sim, você precisa. E às vezes você tem um ministério, você tem um dom, você tem um chamado, mas existem coisas ainda que você não tem esse conhecimento. Então, essa é a importância de você ter pessoas ao seu lado, pessoas sábias, pessoas de Deus, que podem te ajudar no seu ministério, pessoas que te apoiam, pessoas que podem ser um apoio
para que a obra, né, para que a obra se desenvolva, não você, mas para que a obra se desenvolva. Então, essa importância, a importância da sabedoria faz com que alguns erros sejam evitados, erros que muitas das vezes não tem explicação. Você imagina, naquela época, como é que você ia ver o servo andando a cavalo e o príncipe andando a pé? Então, parece uma bobagem o que para nós hoje, nós não temos o entendimento desse versículo, mas se você olhar para aquela época, né, você olhar para aquela época de uma época monarca, né, você jamais veria o príncipe andando a pé, com um servo no cavalo dele. É uma coisa totalmente fora da realidade. Então, Salomão ele usa esse exemplo muito escancarado para você ter noção da importância da sabedoria dentro de uma liderança. Porque se você não tiver sabedoria, você faz algo dessa magnitude, por falta muitas das vezes de um entendimento, por falta de uma compreensão, por falta de como falar, de como se portar. E aí ele começa a dizer assim, o versículo 8... Aquele que cavar uma cova, nela cairá. E aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Ou seja, ele está falando que os nossos atos, eles possuem consequências para nós também. E tem falado, se você cavar uma cova para alguém ou para... você vai cair nela. Né? E o capítulo 11, que nós iremos ler, ele fala muito sobre isso. Que aquilo que você faz hoje, ele vai voltar para você. Né? Se você faz uma bondade, volta para você. Se você faz uma maldade, você é o primeiro a pegar as consequências dessa maldade. Então você fala assim, pastor, mas eu conheço tanta pessoa que faz maldade nesse mundo, entendeu? A pessoa está aí boazinha, não acontece nada com ela. Aqui, irmãos, aqui. Mas você lembra que nós temos um juízo eterno. Né? Bom seria se nós pagássemos as coisas aqui, que aqui nada é eterno. O máximo que aqui no Brasil que você fica preso é 30 anos. É o máximo. Nenhum crime está além disso. Mas você fazer algo para ser eterno, então assim, tome cuidado com o que você planeja, cuidado com seus planos, cuidado porque volta para você. Volta. Às vezes você está fazendo algo para o outro e quem vai cair é você. E se você cair, sabe que você vai se machucar? Porque se eu falar para você assim, olha, tem um buraco aí, para você não se machucar, você tem esse cuidado. Porque se você vai machucar, vai doer. Mas e se o machucado for no outro, será que você se importaria? Mas não é eu que vou cair, não vai doer, não é em mim, né? Não é eu que vou me ferir, então não tem problema. Então ele está falando exatamente isso. Olha, se você fizer, pode. E se for em você? E se for você que cair nesse buraco, será que você ia acabar? Ele fala, se você rompe a cerca, você mexe naquilo, vem uma serpente, ou seja, então tudo que você faz tem uma ação. E o versículo 10, eu acho sensacional esse versículo, que ele fala assim, se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é bom em direcionar. Ou seja, se algo está enferrujado, que ele fala, né, se a ferramenta está enferrujada, e se você não afia o corte, você vai ter que fazer o dobro da força. Né? Você vai ter que se redobrar. Você vai ter que dobrar a força. Ele fala assim, mas a sabedoria te direciona ao que fazer. Então tem coisas que antes de você fazer algo, você tem que observar com sabedoria o que é que você precisa fazer primeiro, porque tem coisa que você está se cansando, né, que você está redobrando força, que não era necessário você redobrar força. Porque se você olhar um machado cheio enferrujado, e você não afia ele, você não tira a ferrugem dele, você vai dobrar a força. Então, assim, se nós trazermos para o nosso cotidiano, existem situações que se você não olhar com sabedoria e fazer algo primeiro, para antes de você tomar uma atitude, se você tomar a atitude primeiro, você vai ter que muitas das vezes fazer 2 caminhos, o da ida e o da volta, aí é mais pesado. Né? Então, se você fala sem pensar, aí daqui a pouco você vai ter que pedir perdão, você vai ter que fazer o conserto do estrago que aquelas palavras foram faladas, é o redobro da força. E se você tivesse pensado, raciocinado, talvez você não estaria vivendo essa força redobrada, esse esforço. Tem muitas pessoas hoje que estão cansadas ministerialmente, porque por falta de sabedoria. Aí veio o peso, veio o fardo, que muitas das vezes poderia ter sido tirado lá atrás. Né? Você poderia ter aceitado a ajuda da pessoa que o Senhor te enviou. Não, mas eu quero fazer tudo sozinho, entendeu? Você pode ensinar alguém. Não, mas eu sou eterno, entendeu? Eu sou a eternidade em pessoa. Se eu não fizer, ninguém faz. Aí chega a hora que você precisa afiar o corte, tu vai ter que trabalhar dobrado. Por quê? Porque você não limpou o machado antes.
Então, tem coisas que você precisa fazer antes. Então, pense nisso. Olha, vai chegar uma época, pastor, se você precisar viajar, você tem pessoas para colocar? Não, não tem. Então, começa a preparar essa pessoa agora. Peça direcionamento de Deus, peça sabedoria para o Senhor, forme pessoas. Paulo fez isso com Timóteo. Timóteo tinha o chamado de Deus, mas ele foi formado. Apolo já conhecia a palavra do Senhor, precisava ser aperfeiçoado. Então, assim, forme pessoas. Entenda que vai chegar uma hora que você precisa sair, que você... ou até que Deus vai te levar para outro lugar, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fechar a igreja e vai levar os membros para o lugar onde você vai? E se for em outro estado? Você vai fazer o quê? Você vai botar todo mundo dentro da sua casa, dentro do ônibus e vai levar? Porque hoje nós estamos vivendo uma época de pessoas que estão fechando igrejas porque ele não aceita botar outras pessoas. Né? E aí você tem que entender que se Deus manda você abrir um ministério, o ministério não está aberto para você. Foi Deus que te comissionou para você abrir, mas não quer dizer que ele é seu. Ele não é seu. Se for necessário de você sair, o Senhor vai direcionar uma pessoa para ficar, porque a obra é dele. A obra não pode parar porque você vai viajar. A obra não pode parar porque você está doente. A obra não pode parar porque você não pode se ausentar. Entendeu? Você também tem que ter o seu momento como família. Então, tudo isso são atos de sabedoria. São sabedoria. Se você precisar se ausentar 10, 15 dias por algum motivo, aí você fica tão preocupado, gente, o que vai acontecer com a igreja? Será que quando chega lá, vai ter os bancos, vai estar lá, entendeu? Será que não levaram os bancos, nem nada? Então, você precisa ter essa sabedoria de fazer isso agora, porque senão vem o peso, vem o esforço que não precisa estar. É um esforço do cansaço que não precisaria estar, se tivesse um pensamento de sabedoria. Engraçado que nós falamos ontem a respeito disso, né, dessa parte administrativa, e esse raciocínio que a pastora Nayara está falando da parte, né, mais espiritual, ela, se você olhar pelo contexto administrativo que é formado a empresa, a igreja, né, no caso, ela é feita justamente nesse formato de não ter um dono, não ser um plano de carreira, né, por quê? Que o formato da assembleia, da associação, de ser uma assembleia, de ter o conselho fiscal, de ter o presidente, o vice, ele não é um formato em que existe um dono. Né? A associação que a igreja se monta na parte de direito, né? Na parte de CNPJ, de construção, ela é uma questão que você não é o dono. Não é uma empresa que você fez e você fala assim, não, a igreja é minha, entendeu? Eu investi nas paredes, eu peguei o lote, eu comprei o lote, eu construí, é minha. Não. Se você for olhar tanto da parte espiritual quanto da parte humana, a parte da igreja, você não é o dono, você está pastor naquele momento, nomeado presidente, pastor, um cargo momentâneo. Qual que é o nosso erro? É a gente tornar isso como uma visão empresarial. Como se fosse um CNPJ de uma empresa no qual eu tenho que investir recurso financeiro e eu tenho que ter retorno financeiro daquilo ali. Parece algo absurdo, assim, de se falar, mas muito necessário. Por quê? Porque, principalmente, a igreja brasileira, ela traz uma cultura de que se você pegar aí 90% das nossas igrejas aqui na região, por exemplo, né, em torno de Brasília, nós vamos ver até em todo o Brasil, nós vamos ver uma família construir uma igreja, né, ter uma igreja como um empreendimento, como se fosse uma empresa. Essa é uma empresa, entendeu? Eu sou o dono, eu mando nela e as pessoas vão trabalhar que eu quero que trabalhem nela. E eu vou ser o dono até os meus dias acabarem. Mas, tanto da parte ministerial, a parte bíblica, né, ela nos fala assim, olha... Vai ter pessoas que vão vir plantar, vai ter pessoas que vão vir colher, vai vir pessoas que vão vir regar. O reino de Deus, ele não é fixo e dependente de um ser humano único. Ele vai falar, olha, a seara é tão grande, tem tantas pessoas que precisam, tem poucos trabalhadores. E a igreja primitiva, ela começa com esse fluxo muito grande. Quem estava vivo hoje, semana que vem, podia não estar vivo mais. Então, as pessoas tinham uma sede de fazer a obra de Deus, uma sede de trabalhar para Cristo, independente de retorno físico, aí falo retorno monetário, né? Hoje as pessoas têm a visão da igreja não na parte de você trabalhar para Cristo, de ser um corpo, de ganhar almas, né? De graça nós damos o conhecimento, de graça nós
falamos de Cristo, porque nós recebemos Cristo de graça. Mas eles têm uma visão, né? Nós temos no Brasil uma visão empreendedora de uma igreja. Como se eu fosse dizimar, ofertar, aí você já deve ter ouvido frases assim, né? E aí eu recebo 70 vezes 7, entendeu? Dá 1.000 aqui que você vai ganhar 10.000, entendeu? Deus vai te abençoar nessa terra. E as coisas, elas não funcionam dessa maneira, irmãos. Nem espiritualmente e nem fisicamente. Porque as leis brasileiras, elas reconhecem a igreja como uma associação onde você está num cargo que vai acabar. Você está num cargo que, primeiramente, ele não é um cargo onde tem plano de carreira, porque a igreja, na sua lei, tanto espiritual quanto na brasileira, ela não foi feita para ser plano de carreira, ela não foi feita para você crescer financeiramente, para você aumentar seu padrão de vida, e muito pelo contrário, ela foi feita para quê? Para que você não pague imposto, para que você possa auxiliar quem precisa, né, para que você possa ajudar os membros que passam necessidade, a igreja possa dizimar e ofertar para a própria igreja se manter, para ajudar aqueles que precisam dentro da igreja. E aí, essa falta de conhecimento faz com que a gente aceite, né, qualquer coisa. Faz com que a gente, tem até uma passagem bíblica que fala, você se preocupa com uma mosca, né, cospe ali a mosca e engole um camelo. Faz com que a gente aceite coisas que elas não estão aí dessa maneira. Então, Salomão, ele na sua sabedoria, ele vai falar, olha, se você afiar o seu machado, se você saber o que você está fazendo, se você entender o que você está fazendo, você vai fazer um esforço muito menor. Às vezes você está pagando o preço, você está acabando com a saúde mental dos seus filhos, você está acabando com o seu casamento, às vezes você está destruindo outras famílias também. Porque a responsabilidade, irmãos, de ter um cargo eclesiástico é muito bom o status, a foto no banner, a foto nas redes sociais, é muito bom, muito bonito. Mas existe um preço, mas o preço não é você destruir a sua família. Se você tiver conhecimento, se você tiver sabedoria, você não vai precisar destruir tudo à sua volta, porque você vai entender o que você está fazendo. Hoje nós falamos muito a respeito disso, de entender o que nós estamos fazendo, de entender o que é sacrifício, né? de entender que o maior sacrifício que já foi feito foi o de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, ele pagou o preço por nós naquela cruz. Então você não tem que pagar o preço pela igreja, você não tem que pagar o preço pelas almas que vão vir. Jesus, ele já pagou o preço, irmão. Se você está ali tendo uma comunhão, se eu, a pastora Nayara, estamos tendo uma comunhão em Cristo, congregamos em um local, é para dividir a comunhão em Cristo. Não é para mim pagar o preço por ela ou ela pagar o preço por mim, porque Cristo já pagou esse preço. Então, falar da palavra de Deus tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso proclamar Cristo, porque nós temos que ter testemunhos bons, vitórias, nós temos que ter alegrias para proclamar quanto Deus é bom. Porque o que acontece? Aí você vê essa passagem, né? E que Salomão, ele destaca aí no versículo 5, ele destaca assim, olha, há um mal que vive debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Então ele viu isso, ele viu o erro sendo cometido. E aí você vê as coisas trocadas, você vê as pessoas que deveriam estar tão felizes em servir Cristo, aí você vê aquela pessoa assim, chega, olha, pastora Nayara, nossa, que cansaço, como é penoso fazer a obra de Deus, como é cansativo, como é triste, como é enfadonho. Gente, nem eu vou querer me converter se eu sentar para ouvir uma pessoa dessa falar o tanto que é pesado servir Jesus, o tanto que é triste, o tanto, né? O tanto que é ruim. Não, a palavra de Deus, ela diz que, olha, tem de bom ânimo, conte o que Deus tem feito por vocês, testemunhem as coisas boas. Aí eu proclamo no altar que Jesus é bom, que tem coisas boas. Aí eu desço do altar, eu falo, porque eu falo que o meu coração tá cheio, né? Eu falo tanto que é pesado. Por quê? Porque o papel tá invertido. Em vez de você estar com fardo leve e Jesus estar com fardo pesado, você tá pegando todo o fardo pesado para você e tá ignorando que Deus existe. Então, é muito importante esse tipo de ensino, de conhecimento. Aí nós falamos com muitos obreiros que nos assistem, que ministram cursos e são líderes, né, dentro da igreja. Se para você está sendo pesado servir a Cristo, se você está sendo triste, está sendo enfadonho, há um erro nisso.
tem alguma coisa errada, sente, vai orar, vai estudar a Bíblia, faça a reunião com a liderança. Se você é um pastor, está muito pesado, tem alguma coisa errada, que os papéis estão invertidos. Porque não é para ser pesado, não é para ser enfadonho servir a Cristo, é para ser leve. E aí ele continua dizendo assim, 11: se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. 12: as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. 13: as primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. 14: o tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? 15: o trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. E aí que ele começa a falar sobre sabedoria, sobre comportamento, e esse versículo 12 fala assim: as palavras da boca do homem sábio são graciosas, porém os lábios do tolo a devoram. E aí ele continua no versículo 13: o princípio das palavras da sua boca é a insensatez, ou seja, a falta de juízo, e o fim da sua fala é uma loucura perniciosa. Então você consegue diferenciar o sábio e o tolo pelas palavras e pelas consequências das palavras. Que ele está falando aqui, olha, quando o sábio fala, é gracioso, ou seja, a graça. Por mais que o que o sábio esteja falando seja duro, seja difícil de ouvir, né? Existe graça na sua sabedoria, no seu conhecimento. Quando o tolo fala, por mais que ele fale palavras doces, o resultado disso não tem nada de doce. É penoso, né? É penoso. Então, o falar, irmão, o como falar, ele é muito importante. É muito importante o modo como você fala, né? O tom da voz que você usa, tudo é importante. É a comunicação. A comunicação não são só as palavras, é como você fala também, como você se dirige, né? Como você se comporta. Mas a questão da palavra, ela é importante, porque dependendo do que você fala, você apazigua, e dependendo do que você fala, você cria uma guerra que nem existia. Então, assim, quem somos nós na história? Nós somos a água que baixa o fogo, ou nós somos a gasolina que termina de explodir tudo? Porque tem pessoas que você fala assim, chama o fulano, fala, não chama ele não, porque de uma guerra vai virar 5, né? De uma guerra vai virar 4, e a Bíblia nos chama de pacificadores, né? E fala que o reino, né, bem-aventurados pacificadores, ou seja, as pessoas que são pacíficas. É saber que quando existe uma situação, existe aqueles que vão para resolver com sabedoria, não é tomar partido. Você está indo com sabedoria, né, com entendimento para resolver uma solução, para tratar de alguém. E tem pessoas que, quando é o tolo que vai, você vai para resolver um problema, você volta com 5. Se você for para resolver, você volta com 5. Então, assim, quando você tiver, né, em cargos de lideranças e tudo, coloca pessoas sábias, né, no aconselhamento, para te aconselhar, né, quando você for tomar uma decisão, ore para essas pessoas que têm sabedoria, que têm experiência, né? Hoje, infelizmente, nas igrejas, você não vê mais os irmãozinhos de cabelinho branco, né, irmão? Ali na frente, aquelas pessoas cheias de experiências e tudo. Os obreiros de hoje não querem sentar para ouvir eles falarem, não querem aprender, porque, irmão, é tão bonito a gente já chegar, já está tudo pronto, né? Eu falo muito isso para os irmãos, como é bom você chegar no aniversário, a mesa já está feita, o bolo já está feito, os docinhos já está tudo na mesa. Eu quero ver você chegar para fazer o bolo, para preparar, para fazer tudo. É diferente. Então, quando nós chegamos hoje, as igrejas já estão arrumadas, as igrejas já são grandes catedrais, mas tem irmãos que, quando eles chegaram, a igreja ainda era de madeirinha, pequenininha, sabe? Aquele lugar. Então, assim, essas pessoas têm tantas experiências, eles são os sábios, irmão. Porque os sábios do Antigo Testamento, eles eram os anciões. A Bíblia fala que eles se sentavam nas portas da cidade para julgar e para aconselhar. Então, as pessoas iam para lá para sentar, para ouvir o que eles tinham para dizer. Porque muitas das vezes as pessoas tinham dúvidas e eles queriam ver um direcionamento. Então, eles sentavam para ouvir a experiência falar, para eles julgarem como experiência. Então, hoje, as pessoas, eles não querem mais ouvir, eles não querem serem aconselhados, eles não querem sentar para aprender, eles não querem ouvir, eles acham que já sabem demais, já sei o suficiente, eu fiz faculdade, entendeu? Eu tenho um anel, eu não preciso sentar. Ao contrário, você nunca vai deixar de ser aluno,
Tá? Você nunca vai... Salomão, que é o homem a qual Deus, irmão, foi Deus que deu sabedoria para ele. Você imagine a mente desse homem. Ele tinha muitos conselheiros. Ele precisava ter conselheiros, irmão. Se ele tinha sabedoria, ele ia precisar de conselheiro para quê? E ele era cercado de conselheiros. E mesmo, irmão, tendo sabedoria cheia de conselheiros, olha o que ele fez no final da vida ainda. Virou um idólatra. Então, você imagine esse homem sem conselheiro e sem sabedoria. O que é que aconteceu com ele? Então... faça isso, né? Pegue aí o irmão, que às vezes esse irmão que tem experiência, ele não tem um cargo, às vezes ele não sabe nem ler, ele não sabe nem escrever, e aí a gente chega cheio dos diplomas, cheio dos anel, cheio dos dedos, brilhante, cheio disso, daquilo, fala, tem nada para me ensinar, não tem nada para fazer. Eu fiz muito seminário, irmão, muita coisa. Esse seminário bíblico, participei da escola dominical com força, curso de doutrina, curso bíblico e tudo. O homem mais sábio que eu já conheci foi o meu avô. Meu avô, ele mal sabia ler. Mas assim, eu nunca vi uma sabedoria e uma intimidade bíblica como ele tinha. Ele falava assim, ele contava uma história da Bíblia como se ele estivesse lá e ele estivesse te passando um relato. Eu nunca vi nada igual. Então, eu tive o privilégio de ouvi-lo, né? Então, assim, são pessoas como ele, são pessoas que têm essa experiência, que a gente, mas não tenho paciência. Irmão, são preciosidades que Deus está levando e a gente não vai sentar para ouvir. Sabe? A palavra, a Bíblia, irmão, é um livro de história porque alguém escreveu. Nós temos os 4 evangelhos porque alguém contou a história, alguém ouviu e alguém relatou. Mas ele só relatou porque ele ouviu. Se ele não tivesse ouvido, não tinha nada para ser relatado. Porque quando os evangelhos foram escritos, foi bem depois que Jesus já tinha ressuscitado. Então hoje, a gente não vai... Se fosse para nós escrever alguma coisa hoje, irmão do céu, nós escrever o quê? Porque ninguém quer ouvir nada. Sabe, ninguém quer ouvir uma experiência, você que é novo, você que é obreiro novo, senta com quem já está há muito tempo, mesmo que você ouça, para você fazer tudo ao contrário. Porque esse é o mal das pessoas que estão na experiência hoje, é falar, estou frustrado, entendeu? Vai caçar outra coisa para você fazer, porque as frustrações faz isso com as pessoas. Mas ouça, porque até as experiências negativas servem para você também. Para você não fazer igual, para você não se comportar igual. Mas ouça, como é importante ouvir. A sabedoria, ela faz parte também de você aprender a ouvir. Então, quando Salomão ele está falando acerca disso, ele está falando, olha, quando o sábio fala, há graciosidade nisso, mas o tolo não tem paciência para ouvir. Ele é explosivo, ele quer falar, ele é de resultado, ele é do de repente, e aí depois ele se arrepende. Então nós falamos mais uma vez, peça sabedoria para o Senhor, essa sabedoria, e muitas das vezes, irmão, essa sabedoria vai vir da parte de Deus, como a pessoa que Deus coloca no seu lado para te ensinar. Porque às vezes a gente pensa assim, vai descer um anjo bem aqui, vai ficar sussurrando no meu ouvido, entendeu? Tudo que eu tenho para fazer. E se Deus colocar uma pessoa para ser seu conselheiro? E você olhar assim, aquela pessoa não tem um ensino médio, a pessoa não sabe nem ler, a pessoa não sabe escrever, mas o céu conhece a voz dela. Antes que você anda com pessoas assim, o céu reconhece, o céu sabe quem é, tem intimidade com Deus, tem sabedoria. É claro que essa pessoa erra, essa pessoa falha, como eu e você erramos. A maior prova de que Deus é um Deus de misericórdia é porque Ele suporta um pecador como eu e você. Né? A gente pensa assim, não, o fulano é assim, mas ele é todo errado, ele é isso e aquilo. Então, juntamos com ele, seremos 2. Né? Seremos 2. Mas vá pela experiência, vá pelo dom. Pessoas que têm o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, para você sentar e você se aconselhar e falar, olha, eu preciso tomar uma decisão. Não faça como Pedro, que foi escolher o apóstolo no palitinho, irmão. Ore ao Senhor, peça sabedoria para Deus, entendeu? Fala assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher alguém para tomar conta disso na tua casa. Senhor, me ajuda a escolher certo, porque se você escolhe errado, você não está escolhendo só um departamento, você também está matando um ministério. Porque se você coloca alguém fora, você perde, porque aquela pessoa nunca mais vai querer mais nada. E às vezes, por te obedecer, você é líder, a pessoa faz uma coisa que você está mandando, e ele se frustra, e a culpa acaba sendo sua. Você peça sabedoria ao Senhor. E aí ele vai continuar falando assim: ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam, já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. 19. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. 20.
Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho no seu quarto. Que as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Eu vou destacar aqui o 16 e 17 somente. E falar de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e os teus príncipes comem na estação certa, para se fortalecerem e não para se embriagarem. Então ele está falando aqui, ai de você, terra, que tem um líder imaturo. Né? Quando ele fala aqui de criança, ele está falando de imaturidade. Então, a liderança, quando ela é imatura, espiritualmente, administrar a igreja ou qualquer outra coisa só. Se for uma empresa, né, que o gestor é imaturo, né, ele não tem consciência de erros e acertos, a empresa vai sofrer. Então, se a gente for levar isso para o lado espiritual, o que seria essa imaturidade? Você já viu a criança? A criança ela age por impulso. Ela age por impulso. E ela só obedece quando você tem que dar algo para ela, ou quando ela vai fazer alguma coisa. Então, quando ele fala assim, olha, quando o seu rei é criança e quando os seus príncipes comem de manhã. Ou seja, quando os seus príncipes não comem corretamente. Porque quando falava que comia de manhã, é porque estava de ressaca. Ele fala, mas abençoada és tu, que quando o seu príncipe são filhos de nobre. Ou seja, os filhos dos nobres, irmão, desde pequenos, eles eram preparados com conhecimento. Né? Eles tinham conhecimento desde novos, para que quando eles chegassem no poder, eles já tinham conhecimento de guerra, de estratégia, de administração, de economia. Eles não chegavam lá só porque era filho do papai, né? Meu papai é rei, um dia eu vou ser rei também. Não, eles eram preparados. Né? Eles tinham uma preparação exatamente para que o trono fosse perpetuado. Então, quando ele está falando isso, ele está falando de uma liderança que tem maturidade. Não é uma liderança infantil, porque Deus ele não coloca, irmão, líder infantil. Ele nos coloca crianças no sentido de quê? De sermos dependentes dele. Né? A criança sempre ali está segurando na mão do adulto, né? Ele sempre ali está procurando um lugar de segurança. Então, nós, quando somos crianças para Deus, é na questão de você sempre ser dependente, é sempre de você estar na dependência de Deus. Mas na questão espiritual, a imaturidade tem acabado com grandes departamentos. Por quê? Porque a pessoa, o Senhor consagra, te separa pastor, você já quer ser pastor amanhã, entendeu? Você ainda não tem a maturidade de ser. Você tem a unção, mas você não tem a maturidade. Não, o Senhor me consagrou na segunda, terça-feira eu já quero, entendeu? Tomar o posicionamento. E isso é perigoso porque você ainda não tem a maturidade. E mesmo você na unção, existem situações que você vai passar que o Senhor vai te formar a sua maturidade. Você vê Pedro, ele já era o líder da igreja, teve situações que Deus teve que fazer com ele para amadurecer ele acerca de alguns assuntos. Por quê? Porque Pedro era um religioso, irmão. Ele era grudado ali na lei, ele não era muito a favor dos gentios estarem na igreja, né? Não porque ele era um preconceituoso, não, porque ele foi criado no judaísmo. No judaísmo eles eram muito setorialistas, era só eles, entendeu? No templo era só eles. Então, assim, quando ele começa a ver os gentios chegando, que eram as pessoas que não eram judeus, ele queria colocar as pessoas para se circuncidar. Olha, você para participar da nossa mesa, você vai ter que circuncidar. Para você participar das nossas reuniões, você não vai poder comer isso, porque nós não comemos. Só que é o seguinte, na religião judaica, por exemplo, a carne de porco era pecado. Mas para um gentio lá do país dele, não tinha isso. Não tinha dia. Então o Pedro falou assim, olha, mas se você vir para cá, você vai ter que deixar de comer carne de porco. Então aí isso estava deixando com que as pessoas se afastassem do cristianismo, se afastassem porque eles queriam ser cristãos judeus, judaizantes. Ou seja, eu sou cristão, mas eu não largo, entendeu, esses costumes ainda, porque eu aprendi desde pequeno que não pode. E aí quando vem alguém que pensa diferente, de uma cultura diferente, eu quero impor aquilo ali nela. Então aí o Senhor teve que fazer com que Pedro passasse por algumas experiências para dizer, Pedro, então, não é assim, o meu reino não é assim. Então, Paulo passou por isso, né? Ele mesmo falou, olha, tudo que eu aprendi virou esterco, porque você imagine, Paulo aprendeu a lei. O que a lei dele adiantava lá no meio da Ásia Menor? Sabe? Todo mundo comia o que ele falava que não podia comer, se vestia de uma outra maneira. Então, todo aquele conhecimento dele, você viu para quê? Para nada. Então ele fala, olha, virou tudo esterco, entendeu? Então assim, e o reino faz isso comigo e com você. Nós chegamos cheios, sabe, ó, tem que servir a Deus assim, tem que servir a Deus daquela maneira. Aí chega um gentil, sabe, que não se veste igual, que não fala igual, que não pensa igual. Aí o que eu faço? Eu me ponho ele para fora. Não sai porque você... Aí o que é isso? É minha imaturidade. Aí o Salomão vai falar, ai de ti, terra, que tem um líder imaturo.
né? Você vai sofrer se você tiver um líder imaturo. Então, você que é líder, peça para o Senhor maturidade, peça sabedoria, sabe para quê? Para que seus liderados não sofram com a sua imaturidade. Você que é cabeça, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, peça maturidade para os seus filhos não sofrerem por causa da sua imaturidade. Porque quando nós lideramos pessoas, não é só na igreja. Você pode ser influente dentro da sua sala de aula, os seus amigos te ouvem, no seu trabalho. Então peça, porque a Bíblia é muito clara. Quando você é imaturo, quando você é uma criança, e como é que a criança, você corrige ela da birra, né? Ela não gosta, você tem que botar ela de castigo para ela entender. Sabe que a gente precisa que Deus faça isso comigo e com você? Né? Não pode falar canela da birra, eu dou mesmo, irmão. Eu dou cada birra, mas o Senhor sabe como é que me trata, entendeu? E é necessário isso. Fico de castigo, cadeira. Eu acho que eu não tenho nem mais cadeira do pensamento, já é trono. Nem mais cadeira do pensamento, mas não. Aí, então você sabe tudo, mas o Senhor faz isso, porque se Ele não nos tratar, as pessoas que estão sob a sua liderança vão sofrer. E às vezes essas pessoas saem, irmão, para nunca mais voltar. Às vezes elas saem para nunca mais retornarem para a casa do Senhor. Então é melhor o Senhor te tratar na sua imaturidade, né, fazendo com que você cresça, do que você fazer um erro com aquela alma, sabe, que custou sangue de Jesus, custou o sangue do Senhor, e aquela alma falar que nunca mais volta por uma imaturidade sua. E ele vai continuar falando nesses últimos versículos, né, irmãos, a respeito da preguiça, a respeito da falta, né, que nós acabamos causando pela preguiça. Ele vai falar, ó, por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro dá conta de tudo. Nem pensamento fale mal do rei e não fale mal do rico, e nem mesmo quando você estiver sozinho no seu quarto. O que acontece? Eu e você, irmãos, às vezes temos situações na nossa vida, né, que nós até sabemos que está errado, mas a gente vai deixando passar, igual aquele teto que tem goteira, tá com infiltração, você vai deixando passar 1 ano, 2 anos, até que cai na cabeça de alguém. Quando cai na cabeça de alguém e mata um, aí você fala, agora eu vou arrumar o teto, entendeu? Agora eu vou arrumar o teto. Por quê? Por falta de preguiça, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, de buscar de Deus algum entendimento de como resolver. Porque, por exemplo, se der uma goteira aqui no teto, eu não sei resolver. Só que eu, como dona da casa, eu preciso resolver. Então, se eu não sei como resolver, eu vou procurar quem é que sabe resolver. Então, às vezes, você está nessa situação, seja no ministério, seja na casa, seja na família, seja no casamento. Você sabe que está com problema, mas você não sabe resolver, entendeu? Ou você sabe resolver e está com preguiça, ou você não sabe resolver e não quer chamar o técnico. E aí, quando acontece o ápice do problema, quando o casamento acaba, quando o teto desaba na sua cabeça, que os filhos dão problema, que tudo dá problema, aí a gente vai se lembrar, né? O versículo seguinte, ele vai falar, olha, as festas são feitas para rir e o vinho para alegrar a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Aí você vai se lembrar, olha, se eu pegar e fazer um banquete, entendeu? Se a gente curtir a vida, se eu ganhar muito dinheiro, vai resolver todos os problemas, vai tampar todos os buracos, entendeu? Ninguém vai sentir nada. Já conheço aquela pessoa que trabalhou a vida toda, ganhou muito dinheiro, aí os filhos cresceram, aí agora você acha que o dinheiro vai dar conta de curar os traumas que o filho já passou. Você largou a vida toda do filho por conta do ministério, aí você acha que o banquete, as festas, não, meu filho, olha aqui, ó, nós estamos comemorando uma festa muito bonita. O filho vai olhar pra tua cara e vai falar, essa festa toda, essa foto da roupa combinadinha, tudo isso, não dá conta de suprir as dificuldades que eu e você causou, os traumas que eu e você causou, as goteiras que a gente deixou até o teto desabar. Então, eu não sei qual é a situação que às vezes na minha vida tem, na sua vida tem, mas que a gente possa perguntar para Deus, Deus, como que eu resolvo isso? Como que a gente fecha hoje as brechas, as dificuldades, os problemas? Deus, ele pode, irmão, trazer de você a sabedoria de você resolver, como também ele pode mandar pessoas para resolver. Para que o dia da festa seja realmente um dia de festa. Para que o dinheiro possa ser bem curtido, possa render, possa trazer momentos felizes verdadeiramente. Porque se você tiver com problemas com a goteira aberta, que o teto caiu, mesmo você fazendo uma grande festa, não vai ter. A felicidade, ela não é genuína.
E aí ele vai falar, olha, cuidado quando você fala mal de alguém, mesmo quando você estiver sozinho, mesmo quando você estiver na sua casa, porque pode se ouvir. Os pássaros podem levar isso e ele pode ouvir. E quem é, irmão, que mais ouve quem é realmente quem somos eu e você do que Deus? Mesmo se você estiver no seu quarto sozinho, ele sabe as intenções do nosso coração, ele sabe os nossos pensamentos maus, ele sabe o que você pensa realmente das pessoas. Às vezes nós vemos aí líderes que estão aguentando pessoas, que estão falando de pessoas. Por quê? Porque ele dá um bom dízimo, porque ele dá uma boa oferta. E aí você não quer resolver o problema da pessoa. Você não quer acabar com a goteira, você não quer que ela conheça Cristo verdadeiramente. Você olha para ela como se ela fosse apenas um número dentro da igreja. Então, Cristo, ele não veio, irmãos, para mim e para você, para a gente só juntar número dentro da igreja, não. Ele veio para a gente falar de Cristo verdadeiramente, para a gente amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, para a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Porque ele vai colocar pessoas no seu caminho que você não gosta, pessoas que você não suporta, para você ensinar. Ele faz isso comigo, ele faz isso com você, ele faz com pessoas. Por quê? Porque você não escolhe, irmão, quem é que vai chegar na sua igreja. Então, às vezes, você tem um tumulto, um problema muito grande que está acontecendo, o teto da igreja está desabando de fofoca, de problema. Por quê? Porque começou tudo muito pequenininho, começaram as goteiras, e aí você simplesmente decidiu ignorar que a foto do congresso está bonita, porque a igreja está cheia. Não, se eu falar, entendeu? A igreja vai esvaziar. Então, é melhor a gente não dar nem esse ensino aqui, né? Porque senão as pessoas vão embora. E não funciona dessa maneira. O evangelho, ele não funciona. Cristo, ele não camufla nada, irmãos. Muito pelo contrário, ele pega eu e você e ele expõe todos os erros e todos os defeitos que tem em mim e você. Mas ele trata, ele corrige, ele tampa as goteiras, ele muda a situação e amanhã nós fazemos outras coisas, outros problemas, entendeu? Cada dia tem seu mal. Nós sempre tá errado, entendeu? Eclesiastes, Provérbios, a Bíblia sempre vai te corrigir e me corrigir. Porque a gente consegue fazer isso, a gente consegue todo dia achar um defeito, um problema, um erro nas coisas de Deus. Mas a graça dele, a misericórdia dele é tão grande, que seja hoje, ou seja amanhã, ou seja depois de amanhã, ele continua nos corrigindo. Então, eu quero orar por você e quero orar por nós, na verdade, né? Porque nós nos incluímos nisso, irmãos. Eu, você, a Nayara, todos que estão nos ouvindo, nós nos incluímos nisso. O que nós precisamos colocar no lugar? O que nós precisamos corrigir? O que a gente age que nem criança? Quais são os erros que a gente comete, que a gente inverte os papéis? Tá tudo no lugar errado, entendeu? A gente começa a falar de coisas que a gente não sabe. A gente começa a agir coisas que a gente não tem que fazer. E as coisas que a gente tem que fazer, tem que consertar, a gente finge que não tá vendo. Então, que Deus possa mostrar, possa clarear a minha mente, a sua mente, para que a gente possa se consertar, para que o fardo seja leve. As coisas de Deus, elas não têm que ser cansativas, elas não têm que ser cheias de dificuldades, elas não têm que ser pesadas, tem que ser alegre, irmão, servir ao Senhor. Tem que ser um prazer ver, a testemunhar os dons, as maravilhas de Deus acontecendo. E se não está acontecendo, é porque algo está errado. Algo precisa ser corrigido no nosso telhado, algo precisa ser corrigido no nosso casamento, algo precisa ser corrigido na minha vida, na sua vida ministerial, no relacionamento com Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia mais uma vez. Pai, o Senhor tem nos falado grandemente, Pai, sobre a sabedoria, sobre o entendimento, Pai, sobre aquilo que devemos consertar, sobre aquilo que devemos, meu Deus e meu Pai, entender. As dificuldades, Pai, os erros que são cometidos por colocar as coisas no lugar errado. As pessoas estão em lugares errados, Pai. Nós estamos, às vezes, Pai, em locais que não devemos estar, agindo como não devemos agir, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é luz. O Senhor ilumina o nosso caminho, o Senhor mostra os nossos erros, as nossas dificuldades. O Senhor mostra o pecado, Pai, que há em nós que precisa ser corrigido. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia mais uma vez possa nos perdoar. Nos ensina, Pai, a sermos melhores. Não só como pessoas, Pai, mas também como pais, como esposa, como maridos. Como, meu Deus, meu Pai, servos de Cristo no ministério ou não, Pai. No trabalho, por onde nós passarmos, que haja uma transformação, Pai. Não adianta nós estarmos lendo a Bíblia, capítulo após capítulo, tornar isso daqui como se fosse apenas, meu Deus, meu Pai, mais um estudo bíblico.
como se fosse mais um compromisso que nós vemos bater o ponto para dizer que estamos fazendo. Não, Pai, o Senhor precisa agir em nós, por graça e por misericórdia, precisa haver mudança, Pai. E por isso, meu Deus e meu Pai, eu posso não estar perto dessas pessoas, aonde essa live chegar. Mas a tua presença está e a tua presença conhece a cada um. Pai, que nós possamos ouvir os teus milagres. Que nós possamos ouvir a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, as coisas que estão sendo colocadas no lugar. Pai, retira de nós a preguiça, Senhor, de tampar as goteiras, de consertar aquilo que precisa ser consertado. Mas principalmente, Pai, entendermos que essa obra, esse ministério, ele é teu, Senhor. A tua casa, a tua igreja, ela é tua. Não somos nós os donos, mas nós somos, sim, servos escravos, que estamos aqui para apenas, meu Deus e meu Pai, te servir. Porque pela graça que o Senhor nos libertou, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós queremos agradecer e proclamar o teu nome por 4 cantos deste mundo. Por isso que a tua misericórdia, a tua graça, Pai, continue nos fortalecendo. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros e nos ajuda, Pai, nos segura pela mão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso. Até amanhã às 10 horas. Nós vamos estar aqui aguardando vocês, viu? Um abraço.